Opa, muito boa tarde para você que nos acompanha nesta terça-feira, dia 3 de maio, agora meio-dia e 31. Seja bem-vindo ao nosso programa nesse dia em que a tocha olímpica chega ao Brasil. A gente vai falar sobre esse revezamento que começou lá em Brasília e vai passar aqui pelo Vale do Paraíba. Vamos falar do São José Futsal, que venceu o Sorocaba ontem nos últimos segundinhos pela Liga Nacional. Futebol com a confirmação do Tigre na Copa Paulista e a entrevista com o presidente Hélio Marcondes do Esporte Clube Taubaté, que vai falar bastante pra gente sobre o futuro da equipe, a participação na Série 2 e muito mais para você aqui no programa. E aqui ao meu lado, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band. Dos destaques que você trouxe aí, sem dúvida, a chegada da tocha olímpica ao Brasil e também a vitória espetacular de virada ontem do São José Futsal Vale Sul Shopping em cima do time do Sorocaba. Vamos falar muito sobre isso. E aqui no nosso Facebook já temos participações, o pessoal está mandando as perguntas aqui para o presidente Hélio Marcondes, que daqui a pouquinho estará conosco aqui nos estúdios. Vamos começar falando de futsal, como o Antônio Carmo disse, encarou muito bem o São José ontem, o Sorocaba, que praticamente é a base da seleção brasileira. Foi uma partida emocionante, eletrizante. Olha, foi difícil a partida, mas nos últimos segundinhos o São José conseguiu um ótimo resultado. Veja aí. O azul e o amarelo dominaram as arquibancadas e até a criançada foi pro meio da torcida. Mas ali, bem no cantinho, o pessoal do preto e laranja estava pronto para estragar a festa joséense. É que o Sorocaba é uma das equipes mais fortes do país e tem vários jogadores na seleção brasileira. O principal deles, o Falcão, que já foi considerado o melhor do mundo na modalidade, não entrou em quadra porque está no Catar para o sorteio do Mundial de Clubes. Mas a ausência dele não aliviou para o lado do São José, pelo menos no primeiro tempo. Os visitantes já começaram pressionando e em 5 minutos abriram o placar. Leandro Cime balançou a rede depois da troca de passes. Thiago foi para o meio da quadra, lançou a bola e quase saiu mais um. Foi na trave. Já o São José não conseguiu passar pela defesa do Sorocaba e teve poucas chances. Acredito que o São José é uma equipe muito qualificada e no segundo tempo acredito que vai ser uma boa partida e vamos conseguir virar. As atletas do futsal feminino do São José também estavam confiantes. O São José está bem, esse ano está melhor que o ano passado e a gente veio aqui torcer e com certeza eles vão conseguir virar. Na volta em quadra, um sufoco só. Mais uma vez, o Sorocaba pressionou e acabou marcando o segundo. Queco recebeu a bola e ampliou o placar. Os donos da casa reagiram e tiveram várias oportunidades, até que o Wilsinho balançou a rede. Arquibancada em festa. Foi a vez do São José colocar pressão. O Sorocaba fez a sexta falta e Johnny cobrou o tiro livre. Tudo igual, mas o empate durou pouco. Wilsinho tabelou com Johnny e chutou pro gol. 3-2. A comemoração no final foi joséense. Esse é o futsal, é um jogo que só termina mesmo quando zera o cronômetro. Você espera de tudo durante a partida. E ali no finalzinho, os descuidos deles, a gente acabou virando o jogo. Pelo campeonato estadual, acumula 4 vitórias em 5 jogos, mas ainda não tinha vencido pela Liga Nacional. Esta aqui foi a primeira vitória. O resultado positivo, ainda mais em cima do Sorocaba, trouxe um ânimo a mais para os jogadores e confiança para as próximas partidas. A gente estava merecendo essa primeira vitória já, né? A gente vinha jogando bem já, 2 partidas jogando bem e por detalhes a gente não acabou saindo derrotado. E hoje, graças a Deus, fizemos um bom jogo, apesar de sair atrás do placar e para reverter é muito difícil sabendo da qualidade da equipe deles. Mas o time ficou concentrado o tempo todo, os 40 minutos, focado, que a gente sabia que tinha condições de virar o jogo e foi o que aconteceu. Antônio Carmo, sim, lembrou muito bem ali que o São José várias vezes na temporada passada perdeu nos últimos segundos de partida, né? Dessa vez foi o contrário. Eu comentei com você aqui ontem sobre São José e São Caetano, que teve um jogo histórico no Manuel Bosco Ribeiro.
que o São José perdia por 3-1, faltavam 27 segundos, virou para 4-3. E ontem foi mais ou menos assim, um pouquinho mais, né? Faltava cerca de 1 minuto. E foram 2 gols marcados para um time que perdia por 2-1. O Ilcinho fez um grande jogo, fez 2 gols. E não é fácil ganhar, André. Você ganhar do mesmo lá, o Falcão, que é o craque do time, não veio. Falcão não veio, mas tinham todos os outros jogadores. O Leandro Cime, que fez o primeiro gol, aliás, ele fazia parte daquele time do São José, desse jogo contra o São Caetano, que eu citei. E aí, com ele, com o Thiago no gol, com o Rodrigo, com o Pichote, nossa, o time que você falou na abertura aí, o time do Sorocaba é uma seleção brasileira, né? Seleção brasileira que, aliás, jogará Sul-Americana a partir de quinta-feira e já se preparando também para o Mundial no segundo semestre. Mas foi uma vitória redentora do time do técnico Lucas Quioro, daquela vitória para lavar a alma mesmo, ganhar. Quando você ganha de 3-2 nessa circunstância, já é bom. Quando o adversário é o Sorocaba, é ótimo. Melhor ainda, foi uma vitória espetacular, numa segunda-feira, um bom público, frio, e o time conseguiu uma vitória que reabilitou completamente o time no campeonato depois de 2 derrotas, uma vitória sobre um dos favoritos ao campeonato. É interessante que o Sorocaba, ele sempre começa, o time do Falcão sempre começa o campeonato meio claudicando, né? Eles vão perdendo, mas no final eles sempre estão lá brigando pelo título. E com certeza isso vai ocorrer este ano novamente. Então agora é continuar se preparando aí para a Liga. Semana que vem joga fora de casa, lá de novo no sul do país. Todo jogo é complicado. A Liga está com um nível excelente. Você viu ontem, o time do Marechal Rondon ganhou do Corinthians por 4-1, jogando em casa, é um dos líderes do campeonato. Então tem muita coisa, tem muito jogo ainda para ocorrer. São 19 times, 18 jogos para cada equipe nessa fase classificatória. E o São José busca a classificação. E essa vitória de ontem vai dar muita força para o time seguir aí fazendo uma boa campanha. Agora o São José vira a chavinha e sexta-feira recebe o Bauru pela Liga Paulista. Vamos falar um pouquinho do São José, só que na outra parte da quadra, na quadra de handball, porque hoje o time joseense entra em campo pelo Campeonato Paulista Masculino de Handball. E o duelo será contra a Hebraica lá em São Paulo. E o time joseense busca a primeira vitória na competição, já que foi derrotado nos 2 primeiros jogos que disputou. A partida tem início às 8h30 da noite. Boa sorte ao São José Handball masculino. Vamos falar do São José dos Campos Futebol Clube, que será o único time da nossa região a disputar a Copa Paulista deste ano. O Tigre do Vale foi confirmado no grupo 4, que tem ainda Santos, Nacional, Santo André, o famoso Água Santa, São Caetano e Flamengo de Guarulhos. Os 4 primeiros colocados da primeira fase avançam e os finalistas garantem vaga no Campeonato Brasileiro da Série D e também na Copa Brasil do ano que vem. O torneio começa só no dia 3 de julho, Antônio Carlos. 2 meses. Quais são as informações aí sobre o Tigre do Vale? Quem definiu a participação do time, Andrés, foi o presidente Nelson Guanais. Ele trabalhou nesses 2 últimos anos diretamente com o Robertinho da Padaria, que em São José dos Campos buscava o apoio, os investidores, para dar uma sustentação interessante para o time jogar o campeonato. E ele surpreendeu até o próprio Robertinho, escrevendo o time, garantindo a participação. Segundo a conversa que eles tiveram ontem, o seu Nelson Guanais, ele tem talvez um parceiro para trazer da Bahia, talvez lá com alguma coisa que possa fazer com que o time jogue a Copa do Brasil. Está animado, a Copa Paulista está animado. A Copa Paulista esse ano terá os times que jogam o Campeonato Brasileiro, estão liberados. Entraram Santos, São Paulo e Bragantino, né, que jogam o Campeonato Brasileiro. A visibilidade fica maior. Fica maior. Né, são 2 vagas agora, o campeão escolhe, Campeonato Brasileiro Série D. Agora, para você pega o Red Bull, não deverá haver uma parceria com o Red Bull que houve no Campeonato Paulista, porque o Red Bull, Andressa, vai jogar a Copa Paulista querendo o título, porque o ano passado o Red Bull jogou o Campeonato Brasileiro da Série D, não conseguiu subir, e esse ano não conseguiu vaga pelo Campeonato Paulista, então tem que ganhar a Copa Paulista, o serviço para jogar no ano que vem. Então, uma parceria com o Red Bull já fica meio que descartada, porque o Red Bull está de olho. Aliás, já puxou 9 jogadores daqueles 18 que jogaram o Paulista da Série 3 pelo São José Futebol Clube, já puxou esses garotos para o time profissional. Já estão lá à disposição do técnico Maurício para jogar o campeonato, a Copa Paulista, visando o título. Vamos ver o que consegue o time aí, mas por enquanto ainda fica uma incógnita em relação a qual será o elenco a ser montado, quem vai ser o técnico e tudo mais. Tá certo. Daqui a pouquinho o presidente do Burrão, Hélio Marcondes, estará aqui conosco para responder a todas as perguntas aqui no nosso Facebook e falar do Burrão, do Taubaté e do futuro do time. A gente volta já.